Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Bonrum. Hoje estamos aqui para refletir, para conversar, para comentar, analisar sobre o empate do Brasil contra a Colômbia. E bom, eu peço que antes de começar o assunto desse vídeo, que você deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações, me siga nas redes sociais, @Diogo Bonrum, no Instagram, Twitter e Facebook, os links estão na descrição. Então, bora lá. Bom, eu queria dizer o seguinte, ontem eu não esperava, eu tinha falado até no jogo contra o Paraguai, no pós-jogo do jogo contra o Paraguai, que o empate contra a seleção colombiana não seria um mau resultado. E eu assumo, cara, não, realmente o empate não é tão ruim quanto uma derrota. Nesse sentido, porque a Colômbia é uma seleção hoje coletivamente muito mais forte do que a seleção brasileira. Muito mais. Não é à toa que um meio campo com James Rodrigues, John Arias e Richard Rios, 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro, conseguiram dominar o meio de campo com outro meio campo que tinha João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, do West Ham, do Wolverhampton e do Newcastle. Sim, o meio campo de colombianos que atuam no Brasil foi muito superior ao meio-campo de jogadores brasileiros que atuam na Premier League, na liga mais competitiva do futebol mundial. Cara, é assim, eu já falei isso inúmeras vezes. Individualmente, se você pegar o 1 contra 1 da seleção brasileira, dificilmente um jogador brasileiro vai perder na individualidade contra um jogador da seleção colombiana. É só você ver, o Alisson é melhor do que o goleiro da Colômbia, o Danilo, embora seja o Danilo, é melhor do que o lateral da seleção colombiana, embora o lateral direito da seleção colombiana ontem tenha feito um baita jogo contra a seleção brasileira. O Éder Militão é melhor do que o zagueiro da seleção colombiana. O Marquinhos, o Wendel é melhor do que o lateral esquerdo da seleção colombiana. O meio-campo do Brasil é melhor do que da seleção colombiana. E o ataque também, gente. E os reservas também são melhores do que os reservas da seleção colombiana, se você pegar individualmente, tá? Mas coletivamente, o conjunto todo da obra, a seleção colombiana sobra muito em campo, tá? Eu quero falar mais um pouco sobre a seleção colombiana do dia de ontem. Cara, o James Rodrigues é um absurdo que ele joga pela seleção colombiana. Se ele jogasse no futebol brasileiro, ele iria sobrar muito. Falta o James Rodrigues da seleção colombiana jogar pelo São Paulo. Cara, se o James jogasse pelo São Paulo o que ele joga na seleção colombiana, velho, era outra coisa. A gente estaria falando de outra coisa agora. Outra coisa, tá? O Arias tá fazendo muita falta pro Fluminense. O Richard Rios, cara, um absurdo que esse cara joga muita bola, o Richard Rios. Gosto muito desse jogador, inclusive fiquei muito triste que na época o Inter não conseguiu tirar ele do Flamengo, né? Gosto muito do Richard Rios mesmo, cara. O lateral direito da seleção colombiana ontem jogou um absurdo, tanto é que fez o gol e marcou muito bem o Vinícius Júnior ontem. Cara, ontem foi uma partida muito boa da seleção colombiana, sendo que a seleção colombiana nem fez força, porque a seleção colombiana já estava classificada, precisava somente de um empate para ficar em primeiro lugar. Então não tinha necessidade de afobação à seleção colombiana. Cara, o Luiz Dias ontem fez uma partida abaixo do que ele sempre faz, só que mesmo assim ele jogou muita bola ontem. O Borré perdeu aquele gol na cara do gol, né? Não sei se eu fico feliz ou triste, né, que ele tenha perdido aquele gol. Enfim, cara, a seleção colombiana hoje
é mais favorita do que a seleção brasileira para ganhar essa Copa América, cara. Muito mais. Sem comparação nenhuma, tá? Sem comparação nenhuma. O Alisson. Vamos para as individualidades da seleção brasileira. O Alisson, cara, pode falar o que quiser, mas ele é o melhor para a seleção brasileira hoje. Não tem quem coloque o Alisson no banco. Bento, o goleiro do Atlético Paranaense, gente, ele não é... É que nem o Dorival Júnior, gente. O Dorival Júnior, ele não é um mau técnico. Ele é muito bom, só que a nível mundial, para comandar a seleção brasileira, ele é limitado. Ele é muito limitado. Ele tá se apegando a um 4-3-3 com Rafinha. Eu já vou chegar lá. Ele tá se agarrando no 4-3-3, deixando o Endrick no banco. Ele vai ser demitido uma hora ou outra por causa disso. Ele vai ser eliminado da Copa América. Ele não vai ser campeão. Gente, eu torço muito pra seleção brasileira. Se eu não torcesse pra seleção brasileira, eu não estaria nem gravando esse vídeo. Mas eu tenho certeza, eu cravo aqui pra vocês, a seleção brasileira não vai ser campeã da Copa América. Eu espero que eu queime minha língua, mas a seleção brasileira não vai ser campeã da Copa América. Imagina, a seleção brasileira, se passar do Uruguai, vai me surpreender muito, gente. Se passar do Uruguai, vai me surpreender muito. Gente, a gente pariu uma bigorna pra fazer um gol na Colômbia, que nem é a melhor seleção do mundo. A gente nem chegou ainda no Uruguai. O Uruguai também venceu o Brasil recentemente. A gente nem chegou na Argentina. A Argentina que ganhou a Copa do Mundo e a última Copa América. A gente nem chegou lá ainda. Sobre o Alisson. O Alisson falhou ontem, tanto na saída de bola. No gol em si, ele não falhou, cara, porque a falha foi na marcação tanto do Paquetá quanto da zaga. Então eu não vou colocar esse peso no Alisson, porque, gente, cara a cara contra o goleiro, quem tem a obrigação de fazer o serviço completo é o jogador, embora seja um lateral direito. Mas ele finalizou uma batida indefensável, gente. Uma batida indefensável. Não tinha o que o Alisson fazer naquele lance. Não tinha. Danilo. Cara, é chovendo molhado, cara. Não fez uma partida ruim. Não foi culpa dele o gol da seleção brasileira. Mas ele é insuficiente para a seleção brasileira. E não tem quem coloque no lugar dele. Não tem quem colocar no lugar do Danilo. Éder Militão, Marquinhos, jogaram bem. Eu gostei muito da partida dos dois, tirando a saída de bola. Nos combates eles foram muito bem. Achei que tiveram parcela de culpa no gol que a Colômbia fez, tá? Achei que teve uma certa parcela de culpa nesse sentido, porque afunilaram, né, a marcação ali, deixando um espaço enorme pro lateral direito da Colômbia fazer o gol. O Wendel, cara, achei que fez uma partida abaixo do que eu espero dele, porque o Wendel me surpreendeu muito em todas as atuações dele com a camisa da seleção brasileira, mas ontem em si fez uma partida ruim, média pra ruim, mediana pra ruim, muito mediana pra ruim. Sobre o Paquetá. Paquetá, uma das piores atuações dele com a camisa da seleção brasileira também, foi muito apagado, e o momento que ele apareceu foi no lance do gol, que ele não conseguiu acompanhar o lateral direito da Colômbia, né, falhou nesse lance. João Gomes, cara, achei que ele foi bem até na partida ontem. Não acredito que seja a culpa dele o gol da seleção brasileira. Bruno Guimarães, a mesma coisa. Só que assim, gente, dois volantes e o Paquetá, fica muito pesado o meio na criação. Eu acho que a criação fica meio escassa, né? Acredito eu que o Dorival teria que abrir mão de um dos volantes, João Gomes ou Bruno Guimarães, e deixar um pouco mais leve aquele meio de campo, de repente colocando... Cara, o Andréas Pereira não fez uma boa partida ontem também, entrou muito mal ontem na partida. Não sei se ele teria que ser o meio campo armador do Brasil,
ou de repente colocar o Douglas Luiz, que ele tem essa capacidade tanto de marcar quanto de defender. Sobre o Rodrigo, cara, achei que o Rodrigo fez uma partida, cara, abaixo do que eu espero dele, cara, porque é aquilo que eu falei nos outros vídeos, cara. O Rodrigo é uma das referências técnicas dessa seleção, cara. E ontem ele foi muito abaixo. Ele jogou pior ainda do que ele jogou contra a seleção paraguaia, cara. O Vinícius Júnior nem se fala, foi um dos piores jogadores da partida ontem. E é aquilo que eu vi um vídeo do Thiago Leifert falando da questão do jogo do Vinícius Júnior contra o Paraguai. Não, o Vinícius Júnior contra o Paraguai, gente, não é o Vinícius Júnior do Real Madrid, eu concordo muito nisso, tá? Se ele faz o que ele fez contra o Paraguai no Real Madrid, o Ancelotti e o Florentino Pérez dão uns tabef na cara dele pra ele acordar pra vida. Ele jogou pra ele contra a seleção paraguaia e no Real Madrid ele não joga pra ele joga pro conjunto inteiro da obra, tá? Achei que ontem ele fez uma partida horrível, o Vinícius Júnior. Errou todos os passes, todos os dribles. Muito mal ontem. Não tenho nem mais o que falar do Vinícius Júnior, não. E, né, eu nem sei o que dizer sobre a falta idiota que ele fez ontem no começo da partida. Ele conseguiu fazer o mais difícil, gente. Conseguiu fazer o mais difícil. Tudo bem, teve um pênalti, sofreu. Eu vou chegar no pênalti que não foi dado, tá? Mas foi muito mal o Vinícius Júnior ontem mesmo, tá? O Rafinha, me surpreendeu o Rafinha ser titular ontem. Eu achei que o Savinho ia começar de novo, mas o Rafinha jogou muito bem. Foi o melhor na partida, na minha opinião. Foi o melhor na partida. Embora eu não sei se eu quero o Rafinha de titular na seleção brasileira. Mas ele fez um golaço ontem de falta. Foi um dos melhores da partida ontem na seleção brasileira. Da seleção brasileira foi o melhor. E do jogo, né, foi um dos melhores, né? Porque eu acredito que não tinha como ser melhor que os jogadores da Colômbia ontem. Cara, vamos falar sobre o Dorival Júnior. Cara, eu já falei aqui, ele não vai conseguir ganhar título com a seleção brasileira. É um técnico muito bom, muito bom. Eu aceitaria ele no Inter, mas, todavia, porém, ele é muito limitado a nível mundial, cara. É muito limitado a nível mundial. Para ganhar uma Copa do Mundo, a gente vai ter que recorrer aos técnicos estrangeiros, porque eles sabem mais. Não porque, estrangeiro sabe mais. Não, porque a cultura, o futebol é muito mais evoluído na Europa, gente. É muito mais evoluído na Europa. Não precisa nem ir muito longe. Na Argentina é muito mais evoluído. Muito mais. A escola argentina, né, Bielsa, né, que fala, é muito mais evoluída do que a nossa escola aqui no futebol brasileiro. Apenas. O Dorival Júnior, ele não pode colocar o Endrick faltando 5, 6 minutos de jogo. Isso sim é errar na transição de minutagem para ele. Isso sim é errar. Pô, coloca ele mais tempo, velho. Não tô nem falando pra ser titular. Pô, mas você viu que tá empatado o jogo. Coloca ele com 10 minutos no segundo tempo. 10 minutos do segundo tempo já coloca ele. Ou, de repente, coloca ele já no intervalo. Ué, gente, eu não sei o que é isso não. O Abel Ferreira, que é o melhor técnico da América, na minha opinião, né, o mais vencedor, admitiu que errou na minutagem que ele deu pro Endrick ano passado. E o Endrick estava mais novo ano passado ainda. Ou seja, o Abel queria ter colocado o Endrick mais novo mais vezes para jogar. E agora, com o Endrick já no Real Madrid, com o Endrick com o título do futebol do Campeonato Brasileiro no currículo, com uma certa bagagem um pouco maior do que a do ano passado, esse Endrick, o Dorival insiste em deixar no banco de reservas por muito mais tempo, né? Pô, coloca o cara, velho, pra jogar. Às vezes me parece que é uma teimosia falar, não,
Às vezes é um orgulho, né? Tipo, não, eu não coloquei ele de titular porque eu sei que a gente não precisa do Endrick, não sei o que, ele é muito jovem, a gente não pode depender de um garoto de 17 anos, 18 anos, sei lá. É isso que eu penso, sabe? Quando ele faz esse tipo de coisa. E outra coisa, colocar o Ederson, pelo amor de Deus, né, gente? Colocou o Ederson antes de colocar o Douglas Luiz. Que critério, que hierarquia é essa? Que isso, gente? Eu não tô falando que o Ederson é ruim, mas ontem ele entrou muito mal, muito muito cru. Dorival ontem, o empate foi nas costas do Dorival ontem, tá? Do Dorival inteiramente. Não sei o que ele vai fazer contra o Uruguai, não sei. Mas vencer, tem que vencer. E eu não acredito que vai vencer, não. De repente, se levar pra prorrogação, pros pênaltis, eu acho que ainda tem um pouco de chance. Mas vencer no tempo normal, a seleção uruguaia, muito difícil, tá? Bom, eu escalaria Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendel. Colocaria Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Paquetá. No ataque eu colocaria o Rodrigo, Rafinha. Não, o Rafinha pode manter titular e coloca o Endrick dessa vez. O que eu acho, isso é o que eu quero, tá? Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos, Wendel, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá, Rodrigo, Rafinha e Endrick. Isso é o que eu queria. O que eu acho que ele vai fazer: Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão ou Marquinhos, né, no caso, Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá. No ataque, Rodrigo, Savinho e Rafinha. Eu acho que ele vai apostar no Rafinha no lado esquerdo dessa vez. Eu tenho praticamente certeza nisso, porque ele não tem capacidade de colocar o Gabriel Martinelli, ele não tem capacidade de colocar o Endrick titular, não tem capacidade de recuar o Rodrigo e colocar o Andreas Pereira, por exemplo, né? Enfim, ele não tem capacidade de inovar, de ser um pouco mais ousado. O Dorival não tem essa capacidade para fazer isso, tá bom? Dito isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer, tá bom? Se você puder me ajudar, deixe seu like, deixe seu gostei, comenta aqui o que você achou da seleção brasileira ontem e o que você espera pra seleção contra o time do Uruguai, tá bom? Lembrando que sexta-feira tem vídeo novo, porque quinta-feira, no caso amanhã, tem jogo do Inter contra o Fluminense, né? E eu espero não me irritar com esse jogo. E eu vou me irritar porque eu conheço meu time. Sexta-feira tem vídeo falando sobre o jogo de Inter e Fluminense. E no domingo tem o vídeo falando sobre o jogo de Brasil e Uruguai, tá bom? Eu aguardo vocês aqui ansiosamente. Obrigado pela paciência, pela audiência e tchau.